Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, teus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo e teu coração sedento por ouvir a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar na meditação dessa palavra, eu vou deixar o meu pedido, o meu recado. Dê o seu like, ele é muito importante porque ele nos ajuda a ter visibilidade. Comente, compartilha e você que ainda não é inscrito, se inscreva. Nos ajude a fazer o ID do Senhor. Porque na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo: saquear o inferno, levar as almas ao conhecimento da verdade, para que sejam salvas em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 a seguir, que diz assim: E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificada seja a palavra do Senhor. Numa das cartas do apóstolo Paulo, ele diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. E o que eu aprendo com esse centurião é que a intercessão é algo que precisamos executar e praticar diariamente, todos os dias. Mas essa intercessão sem cobrança, sem apontamento, sem pesar. Interceder porque alguém precisa. Interceder porque alguém necessita da dádiva, da graça, da presença, do amor do Senhor, da maravilhosa presença do Deus vivo. Apresentar diante de Deus a causa, a necessidade de outrem, não só as nossas, porque assim, se nós formos olhar, todos nós temos problemas, todos nós temos necessidades, todos nós passamos dificuldades, todos nós enfrentamos alguns desertos na vida, algumas tempestades. Mas nós não temos que pensar só em nós, nós temos que pensar num todo, na igreja do Senhor, no povo que está na sombra da escuridão da morte, naqueles que andam por caminhos tortuosos, naqueles que não conhecem a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que salva, naqueles que saíram da presença do Senhor e estão longe, aquém do poder de Deus. Nós temos que interceder e apresentar diante do Senhor, fazer clamor, oração, intercessão por aqueles que precisam de salvação, que precisam de libertação, que precisam de cura, que precisam ser alcançados pela graça, poder e misericórdia do Senhor. Este fato, essa história, ela aconteceu com Jesus.
quando ele estava implantando a igreja sobre a face da terra. E esse moço, ele não era judeu. E ele tinha status. Ele tinha um cargo. Ele era um comandante de uma tropa de 100 homens, bem treinados e obedientes. E quando estava a meditar nessa palavra, eu comecei a ser direcionada pelo Espírito Santo que nós temos que pedir a Deus, interceder a Deus, mas nós temos que saber também a fazer a aliança correta, a saber com quem andamos, a saber quem está à nossa volta, quem nos conhece. Porque se você parar para pensar, o centurião, ele tinha pessoas que lhe obedeciam naquilo que ele mandava fazer, eles faziam, mas ele não os enviou a Jesus. Ele usa o comprometimento e a obediência à lei do Senhor. Porque na lei de Moisés, em Levíticos 19:32, fala que diante do ancião nós devemos nos levantar, nós devemos honrá-lo. E é essas pessoas que ele envia diante de Jesus. Homens de cabelos brancos, homens de idade, para que Jesus ouvisse o pedido, a intercessão deles a seu favor e a favor do seu servo. E aqueles moços, eles chegam diante do Senhor e dão um bom testemunho, dizendo, olha, ele é digno, porque a sua conduta, o seu procedimento, o seu caráter tem sido para conosco de benevolência. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. E aí Jesus se dispõe a ir até ele para fazer aquilo que foi pedido, embora ele não era judeu. E quando ele é notificado que Jesus está vindo, agora ele envia amigos, pessoas íntimas, pessoas do seu convívio, que eram seus amigos, não só seus aliados, mas seus amigos, para chegar diante do Senhor e levar agora uma mensagem dizendo, olha, Senhor, eu reconheço a tua autoridade, eu reconheço o seu poder, eu reconheço o seu nome. Então eu não me senti digno de vir até você, eu não senti digno de que você adentre debaixo do meu telhado, mas eu sei que se você liberar uma palavra, que essa palavra vai ter poder de transformar a vida, de salvar a vida do meu servo. E ele se coloca como exemplo, dizendo, eu também sou homem de autoridade. Então eu sei reconhecer quem tem autoridade. E Jesus fica maravilhado com essa resposta. E se volta para aquelas pessoas que estão à sua volta, para a multidão que está ao seu lado, e diz para eles, olha, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Um homem que não tinha promessa, não fazia parte da promessa, porque ele não era judeu, ele não era israelita, ele estava ali com o exército que dominou Israel naquela época, porque Roma dominava. E ele, por honrar o povo judeu e por ter uma conduta exemplar, ele foi digno de ser testificado, que foi dado um testemunho a seu respeito por conta disso. E isso moveu o coração de Jesus para ouvir a sua intercessão. E através da sua intercessão, ele abençoar uma outra vida. E essa vida era de um servo seu, naquela época de um escravo, de dentro da sua casa. Ou seja, ele se moveu, ele se levantou para buscar ajuda, socorro a Jesus Cristo, por alguém que naquela época não tinha valor, não tinha preço, não era visto como sequer como uma pessoa. Mas ele, por estimar, por respeitar, por gostar daquele servo, por ver que a conduta daquele servo era diferenciada, ele faz de um tudo que está nas suas mãos para que Jesus entre com providência e com cura na vida daquele servo. Aqui fala sobre conduta, sobre caráter, sobre comportamento. A vida desses homens nos ensina que quando nós temos uma causa difícil, quando nós estamos passando por uma causa difícil, nós temos que ter amigos.
Nós temos que ter aliados que têm o mesmo propósito, uma mesma fé, para buscar diante de Deus, para buscar diante de Jesus o socorro, para buscar diante de Jesus a providência, para buscar diante de Jesus o milagre, e que nós possamos estar unidos num mesmo propósito, numa só fé, ansiando fazer a vontade do Rei e cumprindo a sua palavra sobre a face da terra. Esse centurião, ele nos ensina que nós temos que ser perseverantes, que nós temos que ser pessoas humildes, que apesar de ter ou de ser alguma coisa, nós temos que lembrar que diante de Deus nós somos iguais, porque Deus não faz acepção de pessoas. E o Senhor, ele ouve o clamor daquele que tem o coração contrito e quebrantado diante dele. O Senhor ouve a oração sincera. O Senhor atende a petição daquele que se coloca debaixo das suas potentes mãos, que se permite ser conduzido, que se permite ser guiado, que se permite ser transformado, ser corrigido. Porque Deus, ele tem um propósito para a minha vida, para a tua vida. E uma coisa que Deus não quer que você pereça, mas que tenha conhecimento da verdade, seja salvo. E para que você tenha o conhecimento da verdade, você tem que abrir mão de si mesmo. Jesus disse, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e siga-me. Servir a Cristo é isso, é nos negar, é tomar a nossa cruz, é não desistir, é não parar, é não olhar para o lado, jamais olhar para trás e sempre olhar para o alvo, para Cristo, para a eternidade com Cristo e em Cristo, e permanecer e prevalecer na sua presença. Que essa palavra venha ao teu coração nesse dia de hoje como resposta de Deus para a tua vida. Que nós possamos ser como esse centurião que se colocou na brecha pela vida de um servo seu e que se colocou na brecha por respeitar e conhecer a Deus e entender que o Senhor é fiel e Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Lembrando que, naquela época, os judeus, nem todos, mas a maioria deles, não reconheciam e ainda duvidavam da autoridade do Senhor. Que nós possamos confiar no Senhor e na sua palavra, nas suas promessas. Que nós possamos nos colocar na presença do único e suficiente Salvador. Porque Jesus é, querido, o caminho, a verdade e a vida. Ele tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. Tudo está nas mãos do Senhor. Ele é fiel e Ele é justo. E Ele é poderoso. E Ele pode transformar a adversidade, a situação, o teu momento, a tua história. Confie, busque a sua presença, renda-se aos seus pés, confesse como seu Senhor e como seu Salvador. Se entregue, porque o Senhor pode transformar a tua história. Amém? Que essa palavra venha ao teu coração nesse dia de hoje e que ela fale abundantemente, que o Senhor possa estar te instruindo no caminho da salvação e que você possa estar deliberadamente disposto a caminhar com Cristo e em Cristo. Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fica na graça e na paz e não se esqueça, deixe o seu like, comente, compartilhe e você que ainda não é inscrito, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação.